Olá, internautas que estão conectados no programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, mande seu e-mail ou comentário para o e-mail comunicação@anefac.com.br, no caso de comunicação, sem acento. O difícil contexto econômico apresenta vários desafios, tanto para empresas familiares quanto para a gestão patrimonial. É preciso definir estratégias, encontrar investidores, proteger e estruturar o patrimônio. Falaremos agora sobre gestão de patrimônio, melhoria do compliance fiscal, com Ronaldo Correia Martins, ele que é sócio do escritório Ronaldo Martins e Advogados. Ronaldo, tudo bem? Ótimo, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Recentemente acabou o prazo da repatriação de dinheiro para o Brasil. Aí um pouquinho antes do programa, a gente estava conversando a estimativa que existe lá fora, inclusive números falados pela OCDE, não deve ser preciso, que esse número lá fora é mais ou menos uns 400 bilhões de dólares de brasileiros com recursos lá fora. Essas são as notícias que circulam no mercado. E desse dinheiro aí com a repatriação, os números ainda não estão totalmente fechados, mas está na ordem de 80 bi que veio, gerando para o governo uns 25 bilhões entre os 15% de multa e os 15% de imposto. Esse dinheiro veio para o Brasil? Infelizmente não, né, Roberto? A premissa de que esses recursos viriam e seriam alocados em empreendimentos brasileiros ou na economia brasileira não ocorreu, né? A estimativa é que apenas de 5% a 8% desses valores vieram efetivamente para o Brasil e não em montantes, e não são montantes suficientes para uma reativação da economia ou aplicação em negócios aqui no Brasil. Então, essa premissa, efetivamente, ela não ocorreu, né? E ela só atendeu à demanda tributária do governo, trouxe recursos novos, né? E isso provavelmente ajudou o déficit do governo, mas em termos de alavancar negócios na economia brasileira, isso não ocorreu. Quer dizer, para alavancar negócio no Brasil, precisa mesmo partir para investimentos lá de fora, para infraestrutura. Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. Não acredito que esses recursos que eram decorrentes de poupança de brasileiros, que visavam ter segurança, ter uma instituição ou um país que pudesse dar essa proteção, não viria para o risco aqui no Brasil. E nem são aplicados em risco no exterior, né? A finalidade desses recursos tem uma outra premissa. Quais as principais mudanças na indústria bancária e as novas regras da OCDE? Isso é importante, né? E isso afeta bastante o gestor e a gestão patrimonial, porque o G20, né, tem combatido muito a chamada evasão fiscal e recomendado aos países que tenham um compliance fiscal, né, para a proteção dessas aplicações, né? Então, principalmente aqueles países que não têm regras contra a tributação ou mecanismos de identificação de recursos ilícitos vindo de atividades ilícitas, né? Então, isso tem sido muito combatido pela OCDE e fez com que várias convenções sejam feitas no sentido de trazer para esse bloco de compliance fiscal vários países. Quais os efeitos práticos da Convenção Multilateral de Assistência Mútua em matéria fiscal lá da OCDE, que é algo relativamente recente? Então, é isso que são os convênios, né, que estão sendo firmados pelos países integrantes da OCDE, no sentido de haver essa colaboração mútua, mas de forma automática. E ela fixa determinados requisitos ou procedimentos cujos países têm que observar. Isso faz com que haja uma transparência fiscal e haja vamos dizer assim, uma circulação de informações entre países ou recursos que, de alguma razão, tenham alguma
ilicitude ou podem caracterizar alguma ilicitude, né? Não é contra, mas a ideia é que a circulação ocorra com recursos de origem lícita, de recursos que tenham acompanhamento fiscal nos países onde ele é gerado. E de qualquer forma, Ronaldo, essa regularização é uma forma de combater os recursos ilícitos, com certeza, né? Com certeza. Está definido que a partir de 2018 as trocas de informações automáticas ao redor de 100 países vai acontecer. Como é que nós estamos nesse contexto? Aí é importante essa pergunta, porque nós hoje já temos alguns acordos bilaterais, inclusive firmados pelo Brasil com os Estados Unidos ou com a Suíça, até com os Estados Unidos por força do FATCA, em que as trocas de informações já estão ocorrendo. Então, isso é uma política que está dentro da indústria financeira internacional, essa troca de informações, principalmente a regularidade e a declaração da existência desses patrimônios nos países onde ele é gerado. Então, a indústria financeira já está evoluindo nesse sentido. Agora, dentro dessa indústria financeira, nós temos os chamados agentes fiduciários, que são aqueles que criam as estruturas ou gerenciam as estruturas jurídicas desses detentores de patrimônio. Esses agora passam a ter também a obrigação de trocar informações por esse convênio da OCDE. Então, hoje nós vamos ter uma troca de informações automática em todos os sentidos do mercado financeiro, seja das instituições, sejam dos governos e sejam dos agentes que criam e têm controle das estruturas jurídicas. Essa troca de informações é que vai possibilitar o compliance fiscal desses recursos. E, com certeza, é um combate tremendo à corrupção. Já está acontecendo essa mobilidade internacional de investimentos? Ou isso ainda é meia-verdade? Ou não é? Como eu digo, nós aqui no Brasil nós somos uma economia fechada, isso é reconhecido. Então, nós sempre vivemos na área de gestão patrimonial com alguns dogmas. Um deles é justamente dizer, puxa, eu não tenho acesso às plataformas internacionais de investimento. Isso é um dogma, isso não é uma verdade, porque no mundo global, quase todas as grandes famílias têm acesso a essas plataformas que variam enormemente com produtos e com alternativas, né? Então, é uma falácia dizer que isso segura ou impede a abertura. Não, a abertura já existe. O problema é o Brasil se aperfeiçoar, acompanhando a legislação, e os seus gestores, os seus especialistas, poderem ir para fora e utilizar essas plataformas internacionais de investimento e alocação de recursos. Quer dizer, hoje, então, no caso brasileiro, é muito mais plataforma local do que internacional, mas você acha que está começando a migrar? Está começando a migrar, porque as instituições aqui no Brasil estão se abrindo, elas são obrigadas a ir para fora para buscar alternativas. Não, e é claro que é mais sofisticado, porque você tem que atender legislação local e tem legislações em outros países também, né? É isso que traz exige uma demanda de qualidade maior nos gestores, porque não adianta olhar agora só internamente. Os recursos eles vão fluir para outras plataformas, para outros tipos de investimento, e você precisa acompanhar essa legislação para ter a chamada eficiência, seja ela tributária, seja ela sucessória, seja ela contratual ou societária. Pela sua experiência, Ronaldo, comparativamente a legislação, falando de aplicações, né? Aqui no Brasil ela é muito mais complexa do que lá fora, nos outros países, via de regra? Não, complexa não, eu acho que ela é limitada. Porque quando você olha os produtos disponíveis nas plataformas brasileiras, você está falando em renda fixa, renda variável, você não tem muitas alternativas, né? No exterior, você já tem um rol de opções muito maior do que simplesmente vamos dizer assim, os commodities financeiros existentes, né? Então, você tem gestores que têm investimentos que têm taxa de retorno muito mais significativa do que essas que são oferecidas pelas instituições tradicionais. Recentemente, a gente tem ouvido falar bastante de paraísos fiscais, até por causa da Lava Jato. Mas nesse novo contexto de negócios, de plataforma de aplicações, de investimentos, né, os paraísos fiscais tendem a sumir? Eu acredito que não,
porque o que eles oferecem é um pouco mais do que aquilo que se combate. Porque existia um dogma de que o paraíso fiscal ele retém e tem recursos ilícitos, e não é verdade isso, né? Você veja Mônaco, eu posso dizer que Mônaco ela tem e detém recursos ilícitos? Não é verdade. É o regime tributário que aquele país oferece para os capitais, sejam para pessoas, sejam para negócios, né? Evidentemente que ele oferece uma condição diferente em termos de tributação. Isso colide muitas vezes com outros países, mas a legislação ela já tem mecanismos de tributar isso. Então, o fato de estar num paraíso fiscal não significa mais a existência de recursos ilícitos mantidos naquele paraíso fiscal. Até porque você pode mantê-los por uma série de outras razões, por exemplo, a sucessória. Você sabe muito bem que, quando se fala em sucessão, a lei aqui no Brasil é muito rígida, e aqueles desejos familiares para a destinação desse patrimônio após o infortúnio são muito melhores regulados no exterior do que aqui. Então, você pode ir para um paraíso fiscal cuja essa legislação é mais flexível para as famílias para administrar a sucessão do que aqui no Brasil. Mesmo que depois ela tenha que pagar um imposto diferenciado em função de estar num domicílio, num paraíso fiscal. Então, eu entendo que isso está mudando, né, porque não é só a eficiência tributária, você tem uma série de outras vantagens quando você está num determinado país, como eu estou citando, Mônaco, você tem outros países, o próprio Estados Unidos, que tem uma legislação interna, na Europa, na Espanha, você tem as famosas onshore, que são empresas espanholas que não pagam imposto desde que tenham atividade no exterior. Então, você tem outras razões para estar em paraísos fiscais ou em países com tributação diferenciada. Ok, se você estiver lá, você vai pagar um complemento de imposto aqui, mas não perde tudo aquilo que elas oferecem por uma gestão boa de patrimônio. E é bem verdade o que você está comentando, de que cada vez mais os governos, de forma associativa, individuais e associativas, estão combatendo a corrupção, né? Recentemente, um banco lá nos Estados Unidos recebeu uma multa gigantesca, né? Por causa de dinheiro ilícito, que foi o caso de um dinheiro ilícito do México, me parece. Do México, que veio do cartel do México. Nos Estados Unidos foi gerido e administrado em bancos americanos. E isso foi identificado e o banco teve que pagar uma multa fantástica sobre isso. E ficou público. Foi o HSBC. Ficou público e isso é público e está no noticiário. Em questão de tecnologia, quando você fala de gestão de recursos, de plataformas, cada vez mais ela está ficando sofisticada, né? Integrada e relacionada, né? Aqui e lá fora. Isso. Mas isso você tocou num ponto importante, Roberto, que é a deficiência de alguns gestores de patrimônio. Porque muitas vezes você tem aplicações diversas em diversas plataformas e, às vezes, dos mesmos produtos e os gestores não identificam isso. Então, essa parte tecnológica ela é fundamental para que você não tenha overlapping de investimentos em mesmos produtos em vários bancos. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou diversificar porque eu não quero correr risco com esse banco ou com aquele... Mas ele aplica nesse banco nos mesmos produtos disponíveis. Então, ele não tem uma eficiência, ele não está tendo uma boa gestão. Então, tecnologia é fundamental. Tem uma pergunta do Pedro. Na verdade, você já respondeu, mas se você puder frisar novamente, por favor. Quais as tendências globais em gestão de patrimônio? Olha, as tendências globais é justamente ter produtos diferenciados. Hoje, como você comentou, com a crise econômica, as taxas de juros caindo, a remuneração desse capital ela é bem restrita. A única forma de você ter uma rentabilidade maior é buscar outras alternativas de investimento, que não produtos financeiros em si, mas investimento em negócios, muitas vezes abrindo negócios, levando o seu negócio para o exterior, investindo em outros negócios no exterior, é onde você consegue ter uma rentabilidade e uma margem muito mais relevante do que simplesmente ter uma aplicação de renda fixa ou um fundo de investimento qualquer. Porque aí você está dividindo com a indústria, né? Então, hoje se busca, já existem fundos de investimento em artes, fundos de investimento em locações no exterior, cuja rentabilidade é muito maior e muito mais relevante do que simplesmente um produto financeiro. Uma renda fixa. Uma renda fixa.
Hoje você vê, hoje no Japão, né, o juro é negativo, na Alemanha é juro negativo, sendo que tanto na Alemanha quanto no Japão, se você quiser fazer uma aplicação, você paga para o banco. Você não tem mais rendimento positivo. E aí você precisa buscar outras alternativas, como você falou. Essa pergunta do Edmir, você já respondeu, mas de qualquer forma, ele mandou por e-mail: a sucessão empresarial deve levar em conta as oportunidades globais de investimento? Sem dúvida nenhuma. Mas isso debaixo de uma gestão técnica, de uma gestão especializada, né? Ronaldo, o programa terminou. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Essa questão do compliance é importantíssimo, como você comentou. O mundo hoje caminha na legalidade. Nós não podemos ter atividades empresariais ou financeiras fugindo do escopo do compliance legal, o compliance fiscal. Então, muita atenção nesse tema. Ronaldo Correia Martins, muito obrigado. A Anefac agradece. Ele que é sócio do escritório Ronaldo Martins e Advogados. Internautas, a Anefac realiza uma série de eventos. Consulte a nossa agenda no site www.anefac.com.br. Um grande abraço e até a próxima.